A paz do Senhor, amada e amado do Senhor. Hoje nós vamos ler e vamos orar, né, em cima do livro de Oséias. E vamos agora orar antes disso no capítulo 2 de Oséias. Pode ir procurando aí na tua Bíblia, capítulo 2 de Oséias. Vamos ler a partir do 14 e vamos falar também do capítulo 1, para nós termos entendimento certinho do que Deus quer falar conosco no dia de hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, dos pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha e de toda cilada. Repreende todo engano, toda a fúria do inimigo. Meu Pai, guarda nossa entrada, nossa saída, guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, guarda nossos bens, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Oséias, capítulo 1, fala, é uma mensagem de Deus, né, dada a Oséias, filho de Beeri, né, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias em Judá, e Jeroboão em Israel. Deus pediu a Oséias que se casasse com uma mulher infiel, né, uma prostituta. Gomer era filho de Deblaim, simbolizando a traição espiritual de Israel ao se afastar espiritualmente de Deus. Então, aqui, esse casamento era simbolizando aqui, né, como Israel estava diante de Deus. E aqui nós vemos que eles tiveram 3 filhos. Esses 3 filhos teve significado os nomes que Jezreel, que era o primeiro, significa Deus semeia, ou Deus espalha, Deus dispersa. Por quê? Deus ia espalhar, né, ali o povo devido à prostituição, devido a eles terem se apostasiado da fé, e Deus ia dispersar esse povo. Mas também depois era o próprio Deus que iria semear eles novamente, trazer eles de volta. Então eles têm esses 2 significados, que pode ser Deus semeia ou Deus dispersa, que foi o que Deus fez. Deus dispersou esse povo devido à traição espiritual, devido à infidelidade espiritual desse povo. E Lo-Ruama, que significa, né, Lo, que significa não, que é ali, né, um significado de um prefixo que significa não. Então, Ruama significa aquela que alcançou misericórdia, né, ou amor eterno. Mas quando tem um prefixo não, que significa não alcançou misericórdia, ou não obteve o amor eterno, porque era ali o que estava acontecendo com aquele povo. A conclusão ali é que Deus mandou colocar esse nome para mostrar que ele tiraria a sua compaixão do povo de Israel, né, ali por causa dos seus pecados. Por um tempo esse povo se viu assim descoberto da misericórdia de Deus, por causa dos seus pecados. Então, quando fala não, né, ali, Ló, né, Lo-Ruama, que é não, é ao contrário, né, se ela era amada, agora ela é não amada. E se ela era alcançada a misericórdia, se ela tinha misericórdia de Deus, tinha um amor eterno de Deus, por algum tempo não teria. Então, quando Deus pede ali para Oséias casar com Gomer, uma mulher infiel, era para mostrar que assim estava Israel, assim estava o povo com Deus, infiel. E esses filhos simbolizava cada um deles o que Deus iria fazer, que Deus ia espalhar, Deus não ia obter a misericórdia sobre eles, não ia dar essa misericórdia. E quando fala Lo-Ami, que é o nome do terceiro filho, isso quer dizer Lo, não, né? Ame meu povo. E quando vem o não, significa não meu povo, que significa espiritualmente que Deus estava rompendo temporariamente, mas estava rompendo a aliança com o reino do norte, estava rompendo por causa da idolatria e da infidelidade espiritual desse povo. E o reino do norte, ele nunca mais, ele foi ali realmente dispersado, ele foi realmente destruído, e ele nunca mais se levantou como uma nação, como uma tribo formada por inteira. Nós podemos ver no capítulo 2, né, o que Deus fala no verso 14, e também depois nós vamos ver no capítulo 2, verso 23. No capítulo 2, verso 14, Deus diz assim, ó:
Mas eis que eu induzirei e levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Então veja, Deus, ele diz que ele ia visitar aquele povo ali, ia deixar, né, aquele povo passar pelo processo, ia deixar eles ali descoberto da misericórdia, serem ali serem saqueados por outros povos, porque eles tinham ido visitar a outros deuses, a Balaíns, né? Eles tinham queimado incenso a outros deuses, eles tinham prestado culto a outros deuses que não era o Deus poderoso e santo. Mas, ele diz no verso 14, eis que eu induzirei e levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Nem todo deserto é porque Deus nos odeia, porque Deus nos rejeitou, é porque Ele quer que nós venhamos ouvir Ele falar ao nosso coração, que Ele quer falar com cada um de nós, porque Ele quer voltar à conexão. E muitas das vezes, quando a pessoa ela está em meio de tantas coisas, ela não deixa tempo para o Senhor. Então Deus permite o deserto para que volte a intimidade, para que eles pudessem ouvir Deus falar ao coração deles. Então Deus misericordioso, ele está dizendo, ó, mas mesmo vocês fazendo tudo isso, mesmo vocês tendo dado tudo que vocês queriam, mesmo vocês tendo profanado o culto que era para mim, vocês foram a outros deuses, eu a induzirei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Não sei qual é o deserto que você tem passado, mas talvez é isso que Deus está esperando de você, que você se volte inteiramente a Ele, para que Ele possa falar ao teu coração. E eu lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança, e cantará ali, como nos tempos da sua juventude e como no dia da sua subida da terra do Egito. Então Deus, ele está dizendo, olha, no deserto é lugar para eu te disciplinar, né? Deus está aqui dizendo, olha, é preciso. E esse lugar para disciplinar antecede o tempo da bênção, porque Deus está dizendo assim, ó, e lhe darei as suas vinhas dali. Então, antes de vir, talvez o tempo da colheita, o tempo da bênção, é necessário passar pelo processo do deserto para se voltar a Deus inteiramente. E ele diz, ó, e cantará ali como nos tempos da sua juventude. Isto é, a alegria vai voltar, o louvor ao Deus poderoso e santo vai entoar em nome de Jesus. E como no dia da sua subida da terra do Egito, como no princípio, quando nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, assim como aquele povo quando foi tirado da terra do Egito, eles saíram entoando louvores ao Deus Altíssimo. Assim Deus quer que nós venhamos entoar louvores ao Deus Altíssimo, colocar louvores, que a nossa casa venha tocar louvores ao Deus Altíssimo, que a presença dele se manifeste no nosso ambiente onde nós estamos, em nome de Jesus. Então nós vemos que a disciplina espiritual, a correção de Deus, ela veio porque ela estava antecedendo, Deus estava querendo, almejava em seu coração derramar as bênçãos dele sobre aquele povo. Então é necessário que esse momento que você olhe para Deus e fala, o que eu preciso aprender, Senhor? O que eu preciso, me preparo, eu tenho que estar preparado para as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Aleluia! Então, agora Deus diz assim, ó, naquele tempo diz o Senhor, me chamarás meu marido e nunca mais me chamarás meu Senhor. Então Deus está dizendo que agora Israel não vai mais referir que Baal é seu Senhor, né? Mas agora ele é o Senhor correto, né? Vocês não vão mais falar assim, meu Senhor com letrinha pequena, que ali é o Senhor que eles iam a Balaíns, fazendo ali negociações, mas ele agora vai chamar Deus, esse povo ia chamar Deus de seu marido, isto é, está conectado, uma aliança com Deus, né? Quando casamos, nós fazemos uma aliança, e Deus queria que o povo estivesse assim, aliançado com ele, porque tirarei da sua boca os nomes dos Balaíns,
e nunca mais serão mencionados pelos seus nomes. Então Deus, ele está dizendo assim, olha, fiquei tão aborrecido com vocês, porque vocês foram resgatados por mim, lá do Egito. E agora vocês estão indo a outros deuses. Mas nunca mais vocês vão mencionar esses deuses. Vocês nunca mais vão se prostrar diante desses deuses. Porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ó, naquele dia farei também um pacto por eles com feras do campo, com aves do céu e com répteis da terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra e farei dormir em segurança. Então, quando Deus fala assim, ó, naquele dia farei também um pacto com eles, Deus está dizendo de um novo convênio. Está falando da vinda do Senhor Jesus, quando ele veio e pagou o preço na cruz por mim e por você. Foi um novo pacto, um novo convênio de Deus para comigo e com vocês. Então, assim como Deus ia ter misericórdia daquele povo, ele diz, naquele dia eu farei. E Deus fez por mim e por vocês. Não somente para Israel, mas Deus fez para um povo que não era povo seu. E nós andávamos vagueando por aí. Mas Deus fez um pacto conosco. E olha que Deus continua a dizer. E te desposarei comigo para sempre. Te desposarei comigo em justiça, em juízo, em misericórdia e em benignidade. Então, nós somos despojados por Deus. Israel, ele vai, depois da segunda vinda do Senhor Jesus, todo Israel vai reconhecer Jesus como seu Senhor. Vai reconhecer Jesus, eles vão ser a noiva do Senhor, adornada. Nós que já o aceitamos como Senhor e Salvador, nós somos a noiva do Senhor. Amém? Então, ó, e te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então, quando conhece ao Senhor, é o fim de todos os males, de todas as angústias, porque Deus nos basta, porque Ele nos renova, porque Ele nos enche do seu amor e da esperança. Ele não abre mão de mim e de você. No verso 21 diz, naquele tempo acontecerá que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus e lhes responderão a terra. Então, Deus está dizendo que Ele é quem vai estar atento. Eu te atenderei aos céus e lhe responderão a terra. Então, o que está ligado no céu está ligado na terra. Quando nós ligamos, nós que cremos no Senhor como o nosso Senhor e Salvador, e nosso Senhor Jesus, o que nos remiu, reconhecendo Ele como Deus, o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que nós colocarmos diante de Deus, Ele ouvirá. Ele diz aqui, eu atenderei. Ele não só vai ouvir, mas Ele vai nos atender. Aleluia. E a terra atenderá ao trigo. Isso, Ele vai dar a provisão ao vinho e ao azeite. Então, Deus vai nos dar provisão. Vinho representa alegria e ele vai nos encher de unção. Isso é revestimento do alto céu, que foi o que Deus fez por nós quando deu Jesus naquela cruz. Jesus foi a provisão em resgate dos nossos, em prol dos nossos pecados. Nós tínhamos que pagar um preço, nós tínhamos que fazer um sacrifício. Jesus foi o sacrifício, ele foi a provisão por nós naquele Calvário. O vinho, ele nos trouxe alegria da salvação, a esperança da salvação eterna. Ele veio trazer o vinho, a alegria, a nova aliança. Ele veio trazer o novo de Deus para nós. Ele veio trazer a boa nova, que nós somos salvos por crer em Jesus. E ao azeite, isso é o revestimento do alto céu, que é o Espírito Santo de Deus, que nós aceitamos Jesus, descemos as águas, somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus que mora em mim e mora em você. E eles atenderão a Jezreel. Então veja, agora Jezreel, ali, ele não vai ser mais espalhado, ele vai ser semeado e eles atenderão, a semeia. Eles vão agora semear e vai produzir. A tua plantação vai ter resultado. Que lindo que Deus está falando conosco. Glória a Deus. Então Deus, ele espalhou,
mas agora ele ia juntar e semear na terra de Israel, e em prosperidade, aleluia, as bênçãos de Deus sobre todos aqueles que nele crê, né? Para todos sempre, não é somente para um povo, mas é para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus, crê no sacrifício de Jesus, aleluia, e semeará para mim, ó, e a semearei para mim na terra. Capítulo 2, verso 23. Olha agora o que Deus faz. Uma sentença, né, ali simbólica, que Deus usou a família de Oséias para que ele ali fizesse um simbolismo. Quando nós somos traídos, quando Gomer traiu Oséias, quando Deus falou, Oséias, pega uma mulher infiel, é o que Deus fez por nós. Nós somos um povo que muitas das vezes somos infiel ao Senhor, mas ele permanece fiel a nós. Quando o povo ali, ele disse, olha, vai ser necessário eu espalhar, vai ser necessário eu não ter misericórdia, porque vocês precisam passar pelo processo do deserto. Eu levarei vocês ao deserto para falar ao seu coração, porque eu amo vocês, eu não quero perder vocês. Então era Deus dizendo, assim como uma mulher infiel é o meu povo comigo. E Deus, ele está nos chamando para voltar a ser aquilo que ele nos chamou para ser. Para nós abrirmos mão de tudo aquilo que é engano, de toda idolatria, de toda, né, tudo aquilo que tem sido distração, que tem nos afastado de Deus. Que nós venhamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E quando nós ali éramos encontrados sem, né, misericórdia de Deus, e depois, muitas das vezes, como não povo de Deus, né, porque estavam andando ali no pecado, numa decadência espiritual. Agora Deus diz que ele ia levar ao deserto, que ele ia tratar o povo, que ele ia resgatar esse povo, ele ia tirar todo aquele nome que a pessoa às vezes idolatrava, de tudo aquilo que ela buscava, Deus ia tirar, ó, porque tirarei da sua boca os nomes dos Balaíns. É Deus dizendo, você não vai pedir a outros deuses, você não vai idolatrar outros deuses, outras coisas, mas você vai buscar, ó, e nunca mais serão mencionados pelos seus lábios. Nunca mais você vai prestar culto e adoração a outros deuses. E quando tudo isso acontecer, ele vai nos despojar, vai ser o nosso marido, o nosso cuidador. Então, quando você imagina, olha, um marido perdoou uma mulher infiel, Deus está dizendo, assim sou eu com vocês. Eu perdoo vocês. Vocês são como uma mulher infiel a mim. E olha o que Deus fez quando volta, né? Quando volta ali esse povo a Deus, quando fala, deixe essa mãe, quando diz ali no verso 2, ó, disputar, no verso 2 do capítulo 2, disputai com a sua mãe, disputai porque ela não é minha mulher. Quando representa aqui mãe e mulher, Deus referindo aqui a Oséias como se fosse Deus e representando, né, a salvação para o povo, e a mulher, a mãe representa a nação por completo, assim como o reino do norte foi disperso, mas como nação não estava mais, mas como ali homens e mulheres de Deus seriam resgatados, né? Judá permaneceu, Judá encontrou a misericórdia, ainda ficou como nação. Mas olha o que Deus diz no verso 23, e a semearei para mim na terra. Então Deus vai lavar, remir, purificar, levou no deserto, mas ele vai trazer a prosperidade, a bênção, e a semearei para mim na terra. E terei misericórdia de Lo-Ruama. Lembra que Lo-Ruama era sem misericórdia? Agora Deus está dizendo, terei misericórdia. Agora ela encontrou misericórdia. E direi a Lo-Ami. Tu és meu povo. Ele era não povo de Deus, né? Agora tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Glória a Deus. Então Deus, ele quer que nós o chamamos de Deus. Nós somos povo de Deus. Tu és meu Deus. Ele não quer que nós andamos dividindo a adoração com outros deuses. Ele não quer que nós venhamos estar como
essa mulher infiel. Ele quer que nós sejamos fiel a ele em tempo e fora de tempo. Talvez você fale, Senhor, porque fulano consegue, porque Beltrano consegue, porque a adoração dessa pessoa tem sido ao Deus poderoso e santo. Ela não é perfeita, ela tem falhas, eu não sou perfeita, eu tenho falhas, eu erro e eu sei as áreas que eu preciso ser lapidada, eu sei as áreas que ainda eu tenho caído, mas Deus, ele tem de misericórdia de nós, porque a nossa adoração, o nosso culto, nós temos ido a esse Deus. E muitas das vezes nós achamos que estamos fiel, mas às vezes a gente troca esse culto, essa adoração a Deus com coisas banais, com coisas passageiras. Às vezes nós temos, o que mais tem ocupado o nosso tempo? Isso tem sido o nosso Deus. Então, que nós venhamos a todo tempo falar do amor de Deus. Você tem feito o que com o tempo que Deus tem te dado? Gastado com coisas vãs? Hoje os jovens jogam muito joguinho na internet, né? Ou muito tempo nas redes sociais. E não só jovens, adultos, nós também. Então, nós temos que vigiar se isso não tem sido o nosso Deus. Tem prestado culto a outros deuses? Você tem orado a Deus no nome de Jesus ou no nome de alguma outra coisa? Você acha que um sacrifício que você faz, ele tem mais valor? Deus vai te ouvir por causa disso? Ou porque o sacrifício já foi pago, o preço já foi pago naquela cruz? Nós só temos que crer e confiar e tomar posse. É tão simples, mas às vezes parece ser tão difícil. Quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus e colocamos nosso olhar em qualquer outra coisa que não seja a cruz, nós estamos invalidando aquilo que Jesus fez por nós. Aí não tem como. Não tem como Deus derramar sobre nós. E o que eu acho lindo é Deus dizendo, ó, mas, mesmo o povo se rebelando, mas eis que eu induzirei e levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Então, se você está passando por esse momento, volte-se ao Senhor. Derrame-se a Deus. Presta culto ao Deus Altíssimo. Deus dizendo, e eu lhe darei as suas vinhas dali. Isso é muitas bênçãos dali do deserto. Você já vai começar a receber. Quando você se voltar a Deus, ele vai te encher de bênçãos. E o vale de Acor por porta de esperança. Então, aonde era um vale ali, né? Que um tempo atrás era um vale do horror, né? Era um tempo de guerra. Agora ia ser um vale de esperança, de bênção. É isso que Deus tem para mim, para você. Aonde era desesperança, aonde era luta, guerra, briga, Deus está dizendo, eu vou trazer uma esperança e cantará ali como nos tempos da sua juventude. Então Deus tem esperança para nós, Deus tem vinhas, Deus tem alegria, ó, e cantará, e no dia da sua subida, como e cantará ali nos tempos da sua juventude, e como no dia da subida da terra do Egito, isto é, quando o povo se alegrou pela libertação. Glória a Deus. Deus é poderoso, Deus é santo. No verso 22 ele diz, ó, e a terra atenderá ao trigo. Então Deus vai prosperar, Deus vai trazer alegria e Deus vai trazer revestimento do alto céu. E eles atenderão a Jezreel. Então agora, Jezreel vai ser a semente que produzirá. Ela tinha sido espalhada, agora ela é semeada. Então Deus atenderá. Deus vai fazer a semente brotar. Eles atenderão a Jezreel. Jesus foi a semente plantada por nós. Basta nós crermos. E essa semente foi preciso ser enterrada para ela ressuscitar, para ela nascer, para ela dar muitos outros frutos. E você é um desses frutos que Deus ama.
em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai. Pai poderoso e santo, obrigada por essa palavra, obrigada, Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Pai, eu não sei qual é o processo que esse meu irmão, essa minha irmã está passando, mas meu Pai, põe luz nas nossas trevas, que nós venhamos tirar todos os altares de Balaim, Senhor, que nós venhamos tirar tudo aquilo, Pai, que tem sido desagrado ao Senhor. Pai, assim como um pai ama um filho, o Senhor nos ama. Assim, Pai, como o Senhor quer que nós entendamos, como alguém fica enojado quando é traído, Senhor, quando ele é, Senhor Jesus, ali traído por alguém. Assim o Senhor se sente quando nós vamos a outros deuses. O Senhor nos sente como um marido traído, Pai. Que nós venhamos ter entendimento disso e sermos fiel ao Senhor. Pai, que nós não venhamos ir a outros deuses, mas que nós venhamos a ir a Jesus de Nazaré. No nome de Jesus, nós vamos a Ti, Pai. Santo de Israel, obrigada, porque o Senhor fez conosco uma nova aliança. Que nós venhamos tomar posse dessa aliança em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.